Começando, a gente está com a professora Juliana, que é a professora do Instituto Ari Parreiras, das turmas dos sextos e oitavos anos, né, professora? Do Ensino Fundamental 2. Isso. A primeira pergunta é sobre... para você fazer uma apresentação pessoal, para falar seu nome, de onde você vem, curiosidade sobre você, primeiras memórias, interesses, características pessoais, que você acha que seria importante compartilhar com a gente. Bom, boa tarde, Roberto, tudo bem? Eu sou Juliana Souza, sou professora temporária, né, do concurso seletivo do Estado, né, no Instituto Ari Parreiras. Estou com as turmas dos sextos anos e oitavo. Eu estou formada desde 2014 pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará, em letras, né, específica português, e estou na área da educação há algum tempo já, né, atuando como professora. Eu sou uma pessoa comum, como todas as outras pessoas, mas eu amo a educação, eu tenho como base realmente o ensino público, porque eu vim de lá, né, eu sou aluna do ensino básico desde a infância, passando pelo ensino fundamental e o ensino médio, e também, né, no superior, como graduada. Então, eu vejo a educação como um lugar muito importante para mim, de formação, de fato, dos meus alunos, né? Eu tenho a educação básica como a minha casa, na verdade, como a minha própria vida, né? Eu sou professora, estou professora do Ari Parreiras, como se eu gostaria de ser a professora eu gostaria de ser a aluna, eu quero ser a professora, na verdade, que meus alunos precisam ter, na verdade, né, para a formação pessoal e profissional deles. Na minha vida pessoal, eu gosto de escutar músicas, eu gosto de assistir filmes, eu sou uma pessoa tranquila, apesar de extrovertida, mas eu sou muito tímida, pode não parecer, e eu sou uma pessoa comum, como as outras pessoas, na verdade, mas tenho uma paixão realmente pelo ensino, pela educação, sobretudo pela educação básica, o ensino da escola pública, que eu acho que realmente necessita de professores capacitados, mas que, sobretudo, responsáveis para com o outro, né, para com o seu aluno. Então, eu acho muito importante esse lugar. Eu estou na escola como se se eu tivesse um filho, eu gostaria que uma professora do ensino básico tivesse um pouco do que eu tenho, né, e que ainda fosse melhor, obviamente, do que eu sou, para construir realmente uma sociedade melhor. Ótimo. E agora a gente vai falar um pouco sobre sua formação, de qual você é formada, né, em letras português, mas como que foi a sua relação com o curso, em qual instituição, qual foi o ano, se você pensou em fazer outros cursos ou fez outros cursos, se você tem alguma especialização e, principalmente, o que te levou para a carreira docente e o que te marcou nesse período de universidade. Bom, desde o início, desde a infância, eu já apresentava um comportamento, segundo meus pais, né, de gostar de ensinar minhas bonecas, de ganhar presentes como lápis, borracha e canetinhas, de ter um quadro, né, um quadro que minha avó, que me criou, né, comprou para mim aos 6 anos, para me alfabetizar, e eu aprendi, na verdade, praticamente sozinha. Gostava muito de pegar os livros, né, da escola para levar para casa, para poder ler. Gostava muito de historinhas, de contar historinhas para as minhas bonecas. Então, a minha base realmente eu acho que é desde a infância mesmo. Eu acho que eu já nasci professora, como minha mãe diz, né? E a universidade foi uma escolha, realmente a educação foi uma escolha, porque já era uma escolha desde o ensino médio, a partir do momento em que eu decidi fazer um curso de graduação, eu já queria ser professora, já gostaria, e na área das licenciaturas, das específicas, né? A princípio, eu fiz um vestibular para História, na verdade, né? Passei, fui aprovada, mas naquele ano eu tive muitos problemas, muitas intercorrências pessoais. Então, eu não pude concluir. Na verdade, eu não pude nem fazer minha inscrição pelo fato de estar com muitos problemas pessoais, então eu desisti.
E no ano seguinte, eu resolvi novamente prestar o vestibular, dessa vez para a língua portuguesa, né, para letras português específico, já que eu me frustrei bastante em relação à história, eu coloquei, talvez psicologicamente, acreditando que no ano que deu, eu tive muitos problemas, muitas intercorrências, eu acreditei que não fosse para ser história, né? Então, fui para a área de letras, específica português, cursei de 4 a 5 anos, na verdade, na sua totalidade. Eu fui aluna da instituição da UVA, né, Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará. Gostei muito do ensino da universidade, é uma universidade pública também no Ceará, ela é estadual, e o processo de formação acadêmica, né, no meu caso, foi muito voltado para as questões de texto. A universidade ela trazia muito essa questão de livros, ela contextualizava muito a forma gramatical, né? Ela introduzia muito isso, né? Tanto nos aspectos de trabalhos coletivos ou individuais, mas era tudo muito bem contextualizado. Então, as professoras eram excelentes e todas elas tinham a questão voltada do curso de letras específica português para a questão contextualizada, né, de você trazer a gramática normativa, mas para a parte contextualizada. Então, eu acredito que minha formação tenha sido muito boa nessa universidade, né, e atualmente eu estou fazendo especialização, estou concluindo já praticamente, estou cursando linguística e formação de leitores, né, que é dentro da área da que eu me identifico, na verdade, né, e estou concluindo já essa especialização. E a seguinte, a especialização seguinte, eu pretendo fazer sobre educação especial, porque nós somos professoras de específicas, mas nós precisamos também estar capacitadas para receber esse aluno de educação especial, com suas dificuldades, com suas necessidades, mas trazê-los para dentro do contexto de uma escola normal, de uma escola regular, né? Porque eles são iguais aos outros alunos. Só existe uma pequena diferença no sentido do ensino, do processo de ensino deles, né? Que deve ser de acordo com as necessidades que eles têm. Então, é um campo também que eu pretendo me aprofundar em estudos relacionados à área da educação especial, mesmo porque eu vou lidar com muitos dos meus alunos que tenham que estejam dentro desse contexto. Ótimo. E aí, fala um pouquinho sobre a experiência da docência, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a sua experiência profissional. Quando você começou a trabalhar, você fez a faculdade, aí a partir daí, onde você começou a trabalhar, qual cargo você exerceu, onde você trabalhou, e aí onde trabalha atualmente, né, que é na Ari Parreiras, e como que foi esse caminho que você fez, né, desde da sua formatura até hoje em dia no Ari Parreiras. Isso, muito bem. Quando eu estava no segundo período da faculdade, eu entrei numa escola particular aqui mesmo no bairro onde eu moro, né? E entrei como auxiliar de coordenação pedagógica, né? Eu entrei dessa forma, inclusive na minha carteira de trabalho está registrada dessa maneira, auxiliar de coordenação pedagógica. Então, eu entrei nessa escola para auxiliar as coordenadoras pedagógicas. E aí, o coordenador pedagógico, né, tem várias funções. Eu ficava mais na função administrativa e na pedagógica de fato, como, por exemplo, quando os professores não podiam ir por alguma razão, eu ia para a sala de aula. Eu ia para a sala de aula desde o nível 3, que lá é a Escola de Ensino Educação Infantil, ao Ensino Fundamental 2, e eu estava em todas as turmas, eu ia desde o nível 3 ao 9º ano. Eu sempre, todos os dias, eu estava em turmas diferentes, na verdade. Quando estava na educação infantil, estava auxiliando as professoras, quando estava no Fundamental 2, estava auxiliando, de certa forma, as atividades planejadas que o professor titular havia passado, eu transmitia para os alunos,
Na de língua portuguesa especificamente, eu já fiz um certo estágio lá também, né? Porque quando a professora faltava, eu já pegava aqueles conteúdos dela, né? Que era de língua portuguesa, já que eu cursava letras, e dava aula como, por exemplo, fosse uma professora, uma estagiária, tá? Uma professora não, uma estagiária. Então, eu acho que O que esse não deixava processo de foi muito ser, né, importante. professora? Isso. Mas esse processo, sabe, Roberto, foi extremamente importante para mim, inclusive para minha formação profissional. Foi uma escola, né, que eu posso citar a escola? Posso citar a escola? A escola é a escola Natalense de Educação, a ENEC, que é uma escola, inclusive, bem conhecida aqui na região oeste, e bem conceituada, né, perante as outras escolas, em relação às escolas privadas aqui da nossa região. Então, lá eu pude aprender muita coisa, principalmente nesse contexto pedagógico mesmo, né, de auxiliar pedagógica, né, com as meninas, com as coordenadoras que eram muito boas, e também na parte de ensinar, né, de ministrar as aulas também. Então, lá, para mim, foi uma escola, eu passei, acho, de 4 a 5 anos, mais ou menos, lá na escola, e pude aprender bastante coisas, né, porque eu estive envolvida em vários momentos, em vários lugares, na escola. Então, essa foi muito importante para mim. Na sequência, eu fiz um acordo para poder sair da escola, porque eu precisava estudar, também me dedicar. Nessa escola eu trabalhava em 2 horários e eu não tinha tempo para praticamente nada. Foi quando eu entrei nos projetos do município. Um dos projetos se chama Mais Educação, que é um projeto de letramento, né, de letramento português e matemática, e trabalhei lá por vários anos, na verdade. Todos os anos, praticamente, desde 2015, eu vinha trabalhando no projeto Mais Educação, que também foi uma base extremamente importante para mim. Era um projeto voltado para os alunos do ensino fundamental 1, que privilegiava a parte da alfabetização, o processo de ensino, o letramento especificamente, de português e matemática, e passei muitos anos nessa mesma escola, que é uma escola municipal, que é a Escola Municipal de Jaú Maranhão, que é uma escola, inclusive, onde eu estudei o ensino infantil, né? E fui muito feliz lá também, pude aprender bastante coisas. Depois, né, colocando também trabalhei como professora de escolas privadas, as menores, né, as escolinhas de bairro, como as pessoas costumam dizer, né, e tudo isso foi me formando, na verdade, né, são essas escolas mesmo que são capazes de formar um professor, né, aquele que quer ser professor, aquele que realmente tem amor pela profissão. Eu acredito muito nisso. Então, foi meu contexto, realmente, meu currículo é basicamente escola, eu não tenho outra profissão praticamente. Desde quando eu saí da faculdade, na verdade, no segundo período do curso de letras, eu já adentrei na escola como auxiliar de coordenação pedagógica, e na sequência, também até esqueci de falar, mas na sequência eu passei 2 anos como coordenadora, e na sequência fui admitida como professora na mesma escola. E eu fui professora do reforço, né, do apoio pedagógico, que trabalhei com a parte de alfabetização também, da educação do ensino fundamental 1, que era do 1º ao 5º ano. Então, eu fui professora também nessa escola. Bom, e aí, com toda essa bagagem, né, de docência que você acabou de dizer, e aí eu queria saber qual é a sua... Como você entende o campo da educação desde como você entendeu quando você decidiu cursar letras, né, português, história e letras português depois, Sim. e se essa percepção mudou hoje em dia, como era a sua percepção antes e como é hoje em dia? Bom, existem 2 contextos, né? O contexto da escola particular e da pública são bem diferentes, né? Então, assim, eu levo meu trabalho do jeito que eu sou, como eu sou, de acordo com o que eu acredito, para qualquer escola, ainda que seja uma escola em frente à minha casa, embaixo de uma ponte. Se eu sou professora, estou formada para isso, eu preciso atuar desta maneira, né? Profissionalmente, e eu vejo algumas deficiências no campo do ensino público, na verdade, né? Algumas deficiências no sentido geral mesmo, né? Talvez até no sentido de
enfim, cada um faz seu trabalho, obviamente, mas assim, a minha perspectiva de ensino, de professor, é essa, é a de formar cidadãos que sejam capazes de refletir sobre suas vidas, sobre o seu contexto social, já que eu estive nos dois lugares, né, no privado e no público, eu vejo que o privado, ele tem uma maior e melhor assistência, o público, existem algumas deficiências que estão sendo, obviamente, é, estão sendo sanadas aos poucos, né? Porque vem historicamente, o público ele tem uma história muito antiga, né? Mesmo porque eu também fui aluna de escola pública e eu sei exatamente, sempre soube como era esse contexto de escola pública, né? Então eu vejo que precisa melhorar bastante, mas principalmente o educador, na verdade, né? Eu acho isso, eu tenho uma crítica bem pessoal, realmente, em relação a isso. Eu acho que se você se dedicou, se você quer ser professor, professora, você, além de aptidão, né, de habilidades, de técnica e de profissionalismo, você também tem que ter um ofício, você também tem que ser uma pessoa que esteja para aquilo, né, que queira de fato. Sobretudo na escola pública, né, que é muitas vezes muito negligenciada. Então, é muito importante que os professores tenham essa visão para, de fato, formar os cidadãos, né? A gente não pode querer uma sociedade diferente se nós estamos fazendo o contrário, principalmente nós que estamos na linha de frente, obviamente, né? Que somos educadores, que estamos para educar uma sociedade, então, para letrar, né? Em todos os campos do conhecimento, mas principalmente para formar um cidadão. Então, eu vejo isso, eu vejo que existem algumas deficiências no ensino básico, mas que aos poucos estão sendo supridas, estão sendo sanadas ainda muito lentamente, mas eu acredito muito na escola pública eu, inclusive, passei no concurso de escola pública, estou aguardando um concurso efetivo, né? Estou aguardando ser convocada, e eu espero que eu possa contribuir de alguma forma para que meus alunos cheguem até a universidade. Né? Eu quero que os meus alunos eles cheguem até a universidade, que eles adentrem lá, né, como cidadãos, que se formem e que tenham uma visão, e que principalmente consigam destoar dessa questão de desigualdade social, que muitas vezes está muito atrelada aos serviços públicos, e sobretudo à escola pública também, né? Muitos estão à margem da sociedade, né? Então é muito difícil você chegar num lugar se você não tem a assistência necessária para a sua formação. Então, é assim que eu penso a escola pública, é assim que eu penso, na verdade, dentro da... A escola pública se confunde bastante comigo, na verdade. Quando eu falo da escola pública, eu acho que eu acabo falando muito sobre mim. Então, eu acho que é um lugar que é muito parecido comigo, é minha casa, é minha vida, é onde eu quero estar, se Deus quiser, para o resto dos dias em que eu estiver aqui. E aí, a gente falou um pouco sobre educação, mas a gente sabe que a educação para grande parte dos alunos é de uma maneira, só que para os alunos de educação especial é outro movimento completamente diferente, né? E aí, como que eu participei, né, da sua aula, eu percebi que a gente tinha muitos alunos de educação especial, tinha no aspecto autista, com deficiência auditiva, né? Sim, E auditiva. auditiva, aí tinha os problemas de TDA, Isso, TDAH, que a gente tinha intelectuais. bastante intelectual, né? E aí, como você avalia essa trajetória da educação brasileira a partir das necessidades educacionais? Considerando, Isso, né, a gente sabe que as políticas agora de educador especial estão começando a ser colocadas nas escolas agora. E aí, qual é a sua... Você acha que na escola tem uma formação docente necessária para que você possa conseguir lidar com essa situação, com esse cenário? Se existe um apoio pedagógico, recursos, a infraestrutura da escola é correta para receber esses alunos? Qual é a sua perspectiva sobre isso na escola pública? Especificamente,
teve uns avanços agora, obviamente, né, que são as professoras de educação especial, que são auxiliares extremamente importantes e mediadoras fundamentais para esse processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, né, ou algum tipo de deficiência. Na escola especificamente onde eu trabalho, existem as professoras de educação especial, elas são muito importantes, são muito pertinentes, elas contribuem muito para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né, e também nos auxiliam nesse processo de conteúdo, já que nós somos de específicas e precisamos de realmente dessa base, né, mas assim, na escola onde eu trabalho existem realmente as professoras, a questão pessoal, né, e também existem recursos de fato para que possa se trabalhar com os alunos, né, alguns recursos que as professoras utilizam, né, para facilitar ou para mesmo fazer com que eles compreendam o conteúdo dentro das possibilidades que eles consigam interpretar. Existe, mas eu acredito que precisa avançar ainda mais, né? Eu creio que são muitos alunos para poucos professores, né? São poucos professores que atuam, geralmente alguns professores ficam com 2, 3 alunos, e isso não pode acontecer, né? Um aluno tem que ser individualizado, tem que ser um trabalho individualizado, um aluno para um professor, para que o trabalho seja de fato feito com eficiência, né? E para que esse aluno consiga realmente atingir os seus objetivos e, sobretudo, consiga passar por essa questão de ensino-aprendizagem de uma forma facilitadora, que ele consiga ter acesso ao conhecimento, sendo mediado pela professora ou professor de educação especial, e que ele consiga realmente ultrapassar os caminhos até chegar à sua formação, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que precisa de mais professores, de mais pessoal, né? Eu acredito que nós também, de específica, devemos também ter formação em relação a isso, devemos também fazer especialização, como a próxima especialização eu farei, termos conhecimento sobre esse lugar, né, que é ainda tão escondido, digamos assim, tão à margem de uma sociedade, como se essas pessoas não existissem, mas elas existem, elas precisam estar em todos os lugares da sociedade, elas precisam estar dentro de um contexto escolar, igualitário, né, que é onde elas possam se desenvolver da melhor forma possível para se tornar cidadãos de bem, mas sobretudo profissionais, né, capazes de serem inseridos na sociedade, mas também no mercado de trabalho, que é onde essas pessoas também devem estar, né? Exatamente. E aí eu quero também saber como que essas crianças e como as necessidades educacionais especiais chegaram na sua atuação docente, né? O que você sabe ou ainda precisa saber sobre elas? Como que você trabalha com elas também? Que situações, exemplos sobre essa diversidade e especificidade dos alunos você poderia compartilhar? Bom, eu trabalho com a mediação da professora de educação especial, como lhe falei, né, que é fundamental. As minhas atividades, elas são transmitidas para as professoras e elas adequam de acordo com as possibilidades dos alunos, com a compreensão dos alunos, mas eu procuro dentro de sala de aula, fazer com que eles leiam, né, se eu estou fazendo uma atividade de leitura, no livro didático, por exemplo, um texto, então eu procuro fazer com que eles leiam, que eles tenham esse desenvolvimento, né, na questão oral mesmo. Dessa forma, eu acredito que acho que é uma das formas que, para mim, é uma facilitadora, um caminho para onde eu possa percorrer, no sentido de contribuir ou tentar entender melhor o lugar deles, né, o lugar deles no sentido de aprendizagem, de conhecimento. Então, eu atuo dessa forma, atuo com as meninas, com as professoras de educação especial, e também as propostas que são colocadas, que são tidas em sala de aula, né, as que eu proponho, eu insiro eles dentro das atividades que eles possam fazer, de acordo com o que eles consigam interpretar, de maneira com que eles consigam desenvolver, né? Mas eu trabalho muito voltado a essa questão de leitura. Se eu estou levando um texto para a sala de aula, eu gosto muito desse texto coletivo, e normalmente eu peço para eles lerem, né? Uma frase ou um parágrafo, então é dessa maneira que eu trabalho. Mas eu
pretendo, obviamente, me aprofundar, como eu havia dito, né, nesse aspecto, né, intelectual, que é extremamente importante. Eu acho que todo professor de específica, ele tem por obrigação entender qual é o seu aluno e qual é a necessidade que ele tem, né, para que a gente possa realmente não adaptar, mas inserir ele na nossa sala de aula, né? Ele precisa ser inserido no contexto escolar e inserido nas atividades que estão sendo propostas, né? Não só uma atividade que ele possa fazer ou que seja para ele, né, de modo que ele consiga realizar, mas ele também deve estar, eu procuro formar grupos onde insiro os alunos com deficiência intelectual, com os outros alunos, geralmente isso acontece, é muito importante que isso aconteça, na verdade, mas a minha base realmente para conseguir inserir eles na disciplina de língua portuguesa a base da leitura mesmo, eu gosto de fazer com que eles leiam e interpretem, e eu gosto muito da interpretação deles, que é muito metafórica, eles têm um pensamento bem mais apurado, bem mais sensível do que o nosso, e eu interpreto de maneira correta dentro de um contexto, obviamente. E como é o seu dia a dia como professora? Quais são as suas maiores alegrias, maiores dificuldades? Quando você entra na sala, o que você pensa antes de entrar numa sala de aula? Bom, as minhas maiores alegrias, de um modo geral, eu digo muito que esse ano passou muito rápido, e é como se eu não fosse trabalhar, porque eu gosto muito do que eu faço, realmente, né, então é muito legal algumas turmas são muito cansativas, na verdade, né, tem turmas que são muito difíceis, porque são muito pequenos, porque eles vêm já do ensino fundamental 1, então eles vêm com algumas características que eles trazem, né, em relação à escola, enfim, aos próprios conteúdos que são mais disciplinas, então, alguns que vêm com bastante dificuldade em relação à indisciplina, né, então esses me trazem algumas dificuldades, algumas me deixam muito cansada, na verdade, né, no sentido de indisciplina mesmo, né, mas eu procuro. As minhas alegrias em sala de aula é quando eu vejo um aluno meu, por exemplo, conseguindo interpretar bem um texto, conseguindo escrever uma boa narrativa, identificar, né, um gênero textual, evoluir, produzir produzir uma peça teatral, como que aconteceu com as alunas do 6º ano A, elas apresentaram, né, uma peça teatral, elas fizeram uma peça teatral e apresentaram, em sala de aula, num trabalho, né, que nós fizemos sobre contos de fadas, e as meninas apresentaram, né, interpretaram, encenaram a peça da Chapeuzinho Vermelho, então, assim, é muito legal ver o seu aluno se desenvolver, né, se desenvolver intelectual, mas também nas suas habilidades, né, de interpretação, de encenação, nas habilidades cognitivas mesmo, né, e um outro aluno também dessa mesma turma, dentro da atividade Contos de Fada, produziu um livro, né, falando sobre os 3 porquinhos, a encenação deles também, a apresentação deles também foi bem interessante, né, eles colocaram uma cadeira, cada um se posicionou como um contador de história para contar aquela história, né, que foi escrita, né, na verdade eles reescreveram a história, né, o conto de fadas, dos 3 porquinhos, mas aí eles fizeram um livro, né, eles ilustraram, eles leram, cada um se sentavam, né, como contadores de história, como se estivessem contando para um público. Então, assim, eu gosto muito dessa parte da evolução mesmo dos alunos. Meus alunos do 8º ano estão escrevendo textos muito incríveis, muito bem paragrafados, principalmente contextualizados, né? Então, eu acho que eu tenho muito essa questão voltada para a leitura, acho que deu para perceber, né? Porque eu acredito que é com base na leitura e na interpretação que você vai conseguir para a gramática normativa. Você não consegue jamais interpretar um enunciado onde exista uma classificação gramatical se você não conseguir ler, se você não conseguir entender aquele enunciado. Então, eu coloco meus alunos muito dentro desse contexto. Eu levo músicas para a sala de aula,
uma aluna minha fez um trabalho, certa vez, essa semana passada agora, ela fez um trabalho sobre a MPB, né, que é a música popular brasileira. Ela apresentou os compositores, né, os músicos, as canções, e nos trouxe também canções, né, para ouvirmos em sala de aula. Então, eu levo letras de músicas, eu deixo meus alunos, eu gosto de trabalhar essa parte mesmo criativa, que é muito importante para mim, né, de criação, que eles consigam realmente criar, mas, sobretudo, interpretar. Eu gosto bastante disso. Eu acho que, para mim, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, quando eu vejo uma evolução, né, quando eu vejo realmente meu aluno evoluído, quando eu vejo ele conseguindo interpretar, ensinar uma peça, trazer informações pertinentes para a sociedade, como foi o trabalho de um dos meus alunos falando sobre a desigualdade social, ele trouxe muitas coisas pertinentes. Então, é isso que eu vejo meus alunos crescerem nesse aspecto, evoluírem nesse aspecto. Eu acho que é um dever de todo professor de específica, de educação infantil, de educação especial, todo educador, de desenvolver o seu aluno, né, nas suas potencialidades, nas suas capacidades, para que ele se torne realmente um cidadão, um profissional, alguém apto a realizar suas atividades, né, que seja capaz de mudar uma sociedade e de mudar, inclusive, sua própria vida, né, seu próprio contexto, né, de desigualdade social, enfim. E aí, sobre essa relação que você tem com o estágio, os estagiários, né? O que você sente ao receber tantos alunos da graduação que vão, com sua ajuda, né, moldar a sua maneira de ver a educação, e o que você deseja passar para eles? Bom, primeiro que eu sinto uma gratidão enorme e muito feliz mesmo por receber os estagiários. Na verdade, o primeiro estagiário maravilhoso, né, que foi Igor. Eu fiquei emocionadíssima quando o coordenador chegou e me apresentou a Igor. Eu fiquei, na verdade, praticamente sem palavras, porque eu me transportei para o lugar de onde eu vim, né, porque eu fui estagiária. Inclusive, eu fui estagiária do meu professor de ensino médio, na verdade, né, na mesma escola onde eu estudei, né. Então, assim, quando vem os estagiários para mim, eu sinto uma gratidão muito grande, né? Eu fico muito feliz, muito grata por estar ali. Eu não sei se sou tão boa assim para orientar, mas assim, eu procuro fazer o melhor de mim, né? Eu procuro mostrar o melhor de mim. Os estagiários que vieram para mim são maravilhosos, todos eles, competentíssimos, professores, na verdade, né? Estagiário é uma nomenclatura muito pequena para quem consegue desenvolver trabalhos tão fantásticos como foi o seu e o de Rian, né? Então, estagiário é uma nomenclatura muito pequena. Então, vocês foram maravilhosos, conseguiram, tiveram um domínio em sala de aula, conseguiram propor uma atividade onde os alunos conseguiram também executar de maneira brilhante. Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz. Eu me senti, na verdade, uma estagiária. À frente é verdade, na frente de dois profissionais competentíssimos. Eu tenho certeza que Igor também, que foi meu primeiro estagiário maravilhoso, que vocês serão professores excelentes, que já são, na verdade, e que o Estado, que a escola pública, precisam de professores iguais a vocês, né? Que levantem de manhã, que planejem suas aulas, suas atividades, e que vão na prática mesmo ensinar, né, e desenvolver, né, as aptidões dos seus alunos. Eu acho que a escola pública precisa desses professores, desses atuantes. A escola pública, para mim, é muito importante, é uma das coisas mais essenciais na minha vida. E os estagiários foram fantásticos, inclusive eu quero parabenizar você, novamente, e Rian, que foram fantásticos, Igor também, né, foram estagiários incríveis, como eu falei, a nomenclatura é muito pequena para denominar estagiário, vocês são professores, né, formadores, e foi muito grandioso, foi uma experiência incrível, enriquecedora. Eu fiquei extremamente feliz, orgulhosa de estar, né, de estar orientando e de estar, na verdade, eu participando da formação de vocês, né? Eu acho que eu participei também, né, da formação de vocês, que foi uma questão mais participativa mesmo. Vocês foram brilhantes, incríveis, e eu desejo de verdade que a carreira de vocês seja no Estado, porque o Estado e o município precisam de professores competentes, responsáveis, e que tenham realmente esse brilho, como vocês chegaram na sala de aula, com brilho nos olhos para ensinar. O professor precisa ter isso.
Eu que agradeço, professora. Eu, em nome de Rian também, agradecemos toda a atenção que a senhora deu para a gente, né? E o brilho que a senhora viu nos nossos olhos, a gente também viu nos seus quando você estava dando aula. Ai, que E para bom. finalizar, a última pergunta é sobre a entrevista. Você gostou da entrevista? Gostaria de trazer um assunto que ficou na sua cabeça e você acaba não trazendo? Ou deixar uma mensagem para os alunos aí que vão assistir o nosso vídeo e que estão também nesse processo de estágio, também nesse processo final de docência, né, para se formarem professores e atuarem cada vez mais na área. Bom, eu quero agradecer primeiramente a você, né, por estar participando de um vídeo tão importante. Na verdade, eu jamais pensei na minha vida estar aqui. Eu estou me sentindo, na verdade, na Globo, no Faustão, tá? Eu não sabia que era tão importante, mas eu estou me achando em primeiro lugar. E assim, eu quero agradecer muito a participação de você novamente no estágio, de Rian, de Igor também, quero deixar o nome dele aqui também, que foi muito importante. Eu acho que eu falei tudo que eu penso, eu espero que tenha sido clara, né? Espero que tenha sido objetiva, e eu espero que para os alunos do curso de letras, né, para mim é um prazer, uma honra enorme, como professora de língua portuguesa, estar aqui falando para vocês. A sua entrevista foi fantástica, muito bem articulado, as perguntas maravilhosas, todas muito bem elaboradas. Bom, a parte interacional também. Eu quero dizer para o aluno do curso de letras, para o futuro professor de língua portuguesa, que quer entrar na área da educação, que ele tenha, que ele comece, né, com esse desejo de ser professor, mas que ele tenha isso como um objetivo de vida, como um objetivo como uma missão. Na verdade, eu sou professora por missão também, sabe? Eu acho que eu tenho essa missão. A missão de formar cidadãos que sejam capazes de refletir sobre suas vidas, sobre seus momentos, sobre uma sociedade desigual, né? Que sejam capazes de procurar seus direitos, de questionar, né, que consigam interpretar suas vidas, que consigam se colocar no outro. Também essa formação pessoal também é muito importante, né? E que o aluno do curso de letras nunca perca o brilho no olho, né? A gente quando a gente adentra na escola, a gente vê muitas dificuldades, porque realmente não é fácil, é difícil mesmo, né? Assusta ver uma sala com 30, 35 alunos, todos indisciplinados, e você tentando fazer com que eles se sentem na cadeira para lhe ouvir. Às vezes a paciência, a gente depende muito da pessoa, eu me considero muito paciente até, mas que levem isso com leveza, né? Até tem que levar com leveza mesmo, porque apesar daquele contexto, existem pessoas ali, né? Existem crianças ou adolescentes com problemas, com situações familiares muito complicadas, que geralmente levam para a escola, e que nós, como professores, temos que atuar também dentro desse contexto, não só na formação de conteúdos, mas também nessa questão pessoal, de formar, de conversar com eles, a questão psicológica mesmo, e que vocês não percam esse brilho realmente de ser professor, porque ser professor não é ruim, gente, né? As pessoas, ser professor é muito ruim, que ganha mal. Gente, eu sei que a gente não trabalha só por amor, que a gente precisa realmente suprir nossas necessidades, mas com amor é mais fácil trabalhar, né? Com amor é bem mais fácil a gente conseguir realizar os nossos sonhos, né? E eu acho que com amor é mais fácil você identificar o outro, você reconhecer o outro, talvez até em você mesmo. Eu acho que vocês vão enfrentar muitas dificuldades que realmente a gente enfrenta no início de carreira, e até o final da carreira a gente vai continuar enfrentando, mas que quem decidiu ser professor de língua portuguesa ou de disciplinas afins, decidir uma missão, né? Tem por uma missão, né? Vai ter aqueles dias que são mais difíceis, que são mais complicados, mas você tem a missão de formar um cidadão, você tem a missão de mudar uma sociedade de fato, de trazer uma sociedade ainda mais democrática, igualitária, onde as pessoas todas consigam viver da mesma forma, onde todas as suas
onde todas as pessoas têm os mesmos direitos, principalmente os direitos à questão da educação, né, da formação. Então é isso, levem para a sala de aula leveza, levem humor, que eu procuro levar bastante, sejam atores ou atrizes, como eu costumo brincar que sou, mas sejam professores, acima de tudo. Planejem suas aulas, executem suas atividades, identifiquem as dificuldades, as deficiências dos alunos no sentido de ensino e aprendizagem, e procurem adaptar atividades ou fazer algo com que chame a atenção dos alunos mesmo, né? Hoje em dia, a tecnologia favorece muito essa nossa atividade de sala de aula. E, especificamente para a língua portuguesa, levem muitos livros, né? Textos de variados gêneros, filmes, eu também levo filmes para a sala de aula, questões interativas mesmo, façam os alunos, sejam os protagonistas das atividades que são elaboradas, que são desenvolvidas em sala de aula, permitam que eles sejam os protagonistas. O professor, ele é só um mediador, ele não é o protagonista, né? Ele é o mediador, ele está ali para mediar uma aula, né? Para mediar os alunos, para dar suporte para eles. Os nossos alunos é quem são os protagonistas da história, e eles têm que continuar sendo até a sua formação. É isso. E boa sorte a todos, espero que todos consigam passar nos próximos concursos, que é muito importante, e que estejam, de fato, engajados com a educação, que tenham a educação como uma missão de vida, que tenham a educação como uma formação de pessoas, de cidadãos, que a gente quer ver na rua, que a gente quer ver nos lugares, né? E que consigam refletir, novamente, essa palavra é muito repetida para mim, que eu repeti várias vezes, na verdade, mas é muito importante que uma pessoa consiga refletir sobre os seus problemas, sobre a problemática de uma sociedade. E, para isso, é necessário um professor que seja capaz de colocar os alunos dentro desse contexto, para que eles possam questionar, para que eles possam se desenvolver. Levem textos, gêneros textuais, incluam a gramática normativa dentro da contextualização, né? Façam a gramática contextualizada, trabalhem dessa forma, e é isso. Eu espero ter sido pertinente, minimamente, para isso, tá? Para essa entrevista maravilhosa, eu quero agradecer muito, novamente, eu estou me achando, não posso deixar de dizer, eu jamais pensei, na verdade, em minha vida, estar aqui num momento extremamente importante, né, para a sua formação, né, Roberto? E para a minha também como professora, porque eu acho que é uma troca, né? Eu acho que você aprendeu comigo e eu aprendi com você, com o Rian, com o Igor, e todos os dias aprendo com o sexto ano B. Pronto, você entendeu. Todos os dias. E é isso. Muito obrigado, professora Juliana, pela disponibilidade, não só aqui, né, na entrevista, mas durante todo o processo de estágio. Eu tenho certeza que esse processo que eu e Rian vivemos foi muito mais calmo, mais simples, mais descomplicado, graças a você e à escola também, né? Que bom! E também agradecer à professora Sâmia, né, por ter dado esse espaço para a gente nessa entrevista, ter auxiliado no roteiro de entrevista também, né, disponibilizado para a turma. E também agradecer a Rian, que não pôde participar aqui na entrevista com a gente, mas que me auxiliou nas perguntas, na organização da entrevista. E é isso, muito obrigado. Obrigada a você.